Olá, Metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Estamos com mais um programa Momento Empreendedor, aqui no canal 30, na TV Metropolitana. Você que nos assiste, estamos hoje recebendo Daniel, dono da Escola Sistema. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber como foi a sua história. Mas antes disso, nós vamos para a frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo de errar e que aprende com o erro. Bill Gates, que empresa erra. Toda empresa tem que ter algum momento de dificuldade, mas nós temos que aprender a todo momento com os nossos erros. E aí, nós vamos começar hoje o nosso bate-papo com o Daniel, exatamente conversando um pouco sobre a Escola Sistema e queremos saber de Daniel um pouquinho da sua história, Daniel. Quer saber das suas origens, onde você nasceu, se você tem irmãos, como é que foi exatamente a sua formação até chegar a esse momento empreendedor. Sou natalense, né? Nasci em Natal, criado na cidade satélite, né? Sou filho da cidade satélite do começo. Tenho 2 irmãos, uma professora que está se formando, uma irmã que está se formando em enfermagem. E como acho que todo empreendedor, comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei bastante novo, 13 anos de idade, já estava na batalha. 13 anos você já começou a trabalhar? Trabalhando. E aí o que é que você fazia com 13 anos? Então, eu sempre gostei muito da parte de mecânica, de eletricidade. Meu pai trabalhava na Marinha Mercante, meus avós trabalhavam meus avós, avô paterno e avô materno trabalhavam com embarcação. Então eu nasci numa família que a mecânica estava lá, você era daqueles que recebia os brinquedos e desmontava completamente. Meu pai viajava, eu desmontava o carro do meu pai, as partes do carro. Mas quando ele voltava, o carro estava funcionando? Estava funcionando. Nunca destruí, não. E nascido assim, né, numa família que sempre teve muito essa parte da mecânica, eu sempre tive interesse por essa parte. E aos 13 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa oficina mecânica, né? E eu fui, eu gosto de dizer, comentar com meus colegas assim, eu não recebia salário, eu fui para aprender, eu fui para conviver. Pela curiosidade. Pela curiosidade. Fui criado numa família de classe média, não estava falando há pouco, não rico, não era pobre, era uma família normal, que sempre, né? Estudei em escola popular também. Você estudava e começava a trabalhar na oficina? Eu estudava de tarde, fui aluno da Escola Santos Dumont, em Parnamirim, né, como muita gente, e eu ia de manhã para a oficina. E era muito divertido, gostava muito da parte de elétrica, sempre fui mais preguiçoso, né, gostava mais da parte de eletricidade, da parte, né, parte mecânica dava mais trabalho, e foi uma parte que eu sempre me dediquei muito, foi essa parte de eletricidade. E foi engraçado porque eu comecei 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu comecei aquela fase de namorar. E aí eu chegava na casa da namorada, às vezes com a unha suja de graxa, e aí eu digo, não, esse negócio aqui não está tendo muito futuro não, eu vou estudar. Tenho que tomar conta da minha imagem. Exatamente. E aí eu devo ter passado uns 2 ou 3 anos na oficina, e aí fui estudar mesmo, o meu ensino médio foi bem feito. Onde foi o seu ensino médio? Eu estudei na Escola Santos Dumont, Parnamirim, na Escola da Base, e estudei no Hipócrates, em Natal também. Santos Dumont sempre foi uma referência. Sempre foi uma referência. E o Colégio Hipócrates também, curiosamente, as 2 escolas, Santos Dumont e Hipócrates, em Parnamirim e Natal, curiosamente eu voltei para as 2 depois como professor. Então, no Santos Dumont eu fui aluno e depois voltei como professor, e o Hipócrates eu fui aluno e voltei depois como professor. Então, você começou a estudar, terminou no Hipócrates, aí... Isso, no ensino médio eu vi essa coisa de ser professor, que é outra vocação. A gente não vai muito pelo dinheiro, a gente vai porque a gente gosta. E aí eu juntei a coisa da mecânica, da eletricidade, com o encantamento pela docência, e aí eu fui ser professor de física. Entrei na universidade aos 17 anos, fazer o curso de física? Cursei física, licenciatura na UFRN, né? E aí virei logo sendo professor. E aí sempre muito empreendedor, eu acho.
não conseguia me contentar de ficar só trabalhando nas escolas. Então foi aí que nasceu o cursinho. Foi aí que começou o sonho do empreendedorismo. Isso, ou seja, aí... Quando você estava fazendo a universidade física, né, a princípio você pensava em ser professor, o espírito empreendedor já estava presente ali, já existia uma perspectiva em relação ao futuro? Sem dúvida. A gente abriu o cursinho, eu tinha 19 anos de idade. Então, com 19 anos, a gente já tinha uma empresa constituída, gerenciava funcionários, né? A gente já tinha uma empresa em Parnamirim, 9 anos, professor Júnior também, que é sistema, depois veio a sair da sociedade, mas 19 anos a gente já começou no cursinho. Quer dizer, com 19 teve a ação empreendedora, né, saindo da universidade, ainda na universidade? Ele estava na universidade, segundo ano. Cursinho, porque a gente pode ter uma demanda elevada lá em função dessa demanda. Então, aí o sonho de Daniel, né, o seu negócio. Isso, em 99 a gente abre o cursinho Sistema, trabalhando com preparação para o IFRN, para o vestibular, para concursos militares. E assim, nos 2 primeiros anos a gente teve uma procura muito grande. Não posso negar que o cursinho foi um sucesso, né? Então a gente chegou a ter 200 alunos no segundo ano de cursinho. E aí começou a pergunta óbvia: quando é que o cursinho Sistema vai virar uma escola? E aí em 2002 a gente teve essa oportunidade, abrimos uma unidade lá em Parnamirim, começamos, né? O sistema começou em Parnamirim, o cursinho Sim, começou em Parnamirim. Aí migrou para a escola. Né? E é curioso, porque a marca Sistema, a gente fez um trabalho, ainda na parte do empreendedorismo, a gente fez um trabalho tanto de marketing quanto, não é o marketing negativo, né, de só fazer propaganda. A gente construiu um nome e as pessoas acham que o Sistema tem em outros lugares. E não tem. O Sistema é uma escola de Parnamirim. Existe uma escola na Bahia, no interior da Bahia, que trabalha só com ensino médio, chamado Sistema também, mas que não tem nada a ver com a gente. E é engraçado, porque as pessoas chegam, a marca é forte em Parnamirim, então as pessoas perguntam: onde é que tem outras unidades do Sistema? Não, a gente tem unidades em Parnamirim, mas não tem o Sistema em outro lugar. E é engraçado isso, porque é uma marca forte. A marca que consolidou, já está consolidada, que as pessoas já reconhecem, né, como uma escola de referência, então as pessoas já procuram, né, em outras localidades se existe ou não o sistema. Isso. Mas aí me conta um pouquinho, Daniel, como é que se dá esse processo, porque em toda a sociedade as pessoas discutem muito a questão, né, da sociedade. Né? Qual é a sua visão com relação à sociedade? Olha, sociedade não é ruim, sociedade é bom, porque existe algum momento que você está precisando se fortalecer, principalmente quando você está começando, e é nesse momento que você vai somar, né, para que os dois ganhem força, para que a coisa possa funcionar. Exatamente, eu ouvi muita gente já falando mal de sociedade, não tenho o que falar. Até hoje sou parceiro dos meus ex-sócios, né? Todos eles estão também na área empreendedora, né? E é óbvio que num relacionamento de pessoas você vai ter discordâncias, mas eu acredito que essa soma é positiva. Né? 10 anos depois, 11 anos depois, o fato de ainda sermos parceiros, eu acho que isso reflete o trabalho que se construiu no início da sociedade. Exatamente. Daniel, vou pedir um pouquinho de minuto, nós vamos dar um pequeno intervalo comercial e você que está nos assistindo, vamos dar continuidade logo mais com o Daniel, contando um pouco da sua história empreendedora no Colégio Sistema.